Olá, estamos começando a aula de Matemática Financeira, parte 2, que vai ter temas como rendas, ou PNT, análise de investimentos e amortização de empréstimos, com resolução comentada de exercícios. Então, nós vamos agora apresentar aí os problemas do dia, deve estar aparecendo aí na tela de vocês, e eu vou começar então explicando o que é o método da média móvel, que é uma das funções que estão presentes lá dentro do Excel quando a gente tem ajuste de funções pelo método dos mínimos quadrados. Então, a média móvel, aqui tem qual é a caracterização. A gente vai pegar essa amostra que está assim colocada, nós temos um indicador, vamos de Y. Esse indicador aqui constitui, então, uma tabela que apresenta preço de uma ação em reais de uma companhia ao longo do tempo. Eu coloquei uma quantidade ímpar de valores 11 para ter um termo central, e assim a gente poder separar a amostra em duas partes. Os valores de x já estão em ordem crescente, e aqui tem um elemento central. Se por acaso a amostra tivesse um número par de números, por exemplo, 10 números, aí simplesmente ia ser a primeira metade, os 5 primeiros e os outros 5 primeiros. E o que vai ser então feito? A gente vai calcular as duas semimédias, a semimédia do primeiro trecho e a outra semimédia do segundo trecho, tendo assim os pontos y0 e y1. Vamos, a partir daí, achar a equação da reta que constitui esses pontos. Pode ver que o meu ponto médio da primeira parte é o 3, é o elemento central, e dos termos finais é o número 9. Para calcular, então, as duas coisas, a parte A e a parte B, tem até um gráfico para ilustrar que a gente vai achar a equação da reta. Aqui tem a equação do feixe da reta, a sua formulação, e primeiro, então, o cálculo dos valores. Então, a primeira semimédia, eu pego os 5 primeiros valores, somo e divido por 5, achei esse número, não precisa fazer nenhum tipo de arredondamento, trabalha-se com todas as casas, e o y1 são os valores que aparecem na tabela na parte final, que são os elementos que vai de 7 até 11. Então, de 7 até 11, eu calculo a média aritmética desses outros valores, tendo os valores, então, aqui dispostos, tem o valor de y1. Aplico agora a equação da reta, coeficiente angular, delta y dividido por delta x, e aqui eu tenho a equação dessa reta que constitui, então, a chamada média móvel. Não é igual ao método de achar uma reta por uma função do primeiro grau, mas aqui nós descrevemos o procedimento e colocamos números para ilustrar esse processo. O problema 68 que aparece agora aqui é um teste, e esse problema 68, ele fala sobre rendas, pagamentos periódicos iguais, payment, que traduzindo para o português é PNT. Aqui tem o valor do equipamento, que é vendido com uma entrada de 20%, o saldo em 9 parcelas, e essa história de 1 mais 8 é para dizer que a primeira parcela é no ato. A primeira parcela no ato corresponde a rendas antecipadas, vencimentos no início de cada período, o início é begin. E ele fala para uma taxa de financiamento dada, taxa I, igual a 0,94% ao mês, ele quer saber o valor de cada prestação. Primeiro precisa saber o valor financiado. O valor financiado, então, eu pego o valor do bem, tiro a entrada, e aí eu tenho o PV. Aplico a formulinha para rendas antecipadas, e aqui seria o jeito de resolver matematicamente. Com a calculadora HP12C, aqui tem os passos. Lembrando que o PV eu preciso trocar o sinal porque é uma saída. Seta para baixo para o PV, PNT, entrada seta para cima. E aí acaba resolvendo, achando a resposta para esse teste. Ainda na parte de rendas, eu tenho agora o problema 73, da lista de teoria e exercício. Foi um problema de uma prova de 2009. Fala num produto avaliado em 630, vendido com uma entrada e o saldo em 6 prestações mensais. Como aqui não fala o tipo de renda, quando é o misto, a gente trabalha com rendas do tipo END, vencimento ao final de cada período. O outro era begin, porque o outro era especificado, 1 mais 8, a primeira do ato. Aqui não tem essa especificação.
Tem a taxa de juros, ele quer saber o valor que foi financiado. A gente desconta, então, a entrada. É 75% desse valor. Então, aqui tem o PV. O diagrama fluxo de caixa para ilustrar a situação, PV seta no zero para baixo, é uma saída, e PMT são setas para cima. Quando o problema é omisso, começa no 1. E aqui seria a ótica do agente financeiro, aquele que está propondo o financiamento. 6 parcelas mensais, por isso que vai até 6. Aqui é o jeito para tirar o valor das prestações pela calculadora, os passos da HP12C, esse é o valor da prestação. E aqui seria utilizando a formulinha do tipo END. Substitui, faz as contas e quando passa os 5,72 para o outro lado dividindo, acaba achando esse mesmo valor para as prestações. Ainda em termos de renda, eu tenho agora uma situação onde no item B vai aparecer o aspecto de rendas diferidas. Um prazo diferente de 0 ou 30 dias para começar os pagamentos. Isso não ocorre no item A. Aqui fala num veículo vendido em 11 prestações, primeira no ato, do tipo Begin. Essas são as parcelas das prestações. Tem a taxa de juros estimada, que é saber o PV, o preço à vista. PV, preço à vista, aqui tem o jeito para fazer matematicamente ou na mão. Aqui tem o jeito para fazer através de calculadora. E é Begin porque a primeira é no ato. Na parte B, quando ele fala que o preço desse veículo, o PV, as prestações vão começar após 75 dias do início do financiamento, então tem uma carência, então tem esse fator de carência M que não aparece na calculadora. Eu lembro que 75 dias em meses é 2 meses e meio, e esse 2 meses e meio vai ser o meu fator de carência M, fazendo a diferença do 0 até 75 dias. De 0 até 2,5, meu M é 2,5. Então, tem os passos aqui feitos na fórmula, o resultado. E se a gente fosse fazer pela calculadora, a primeira parcela a gente já fez no item A. Essa primeira parcela, esse PV aqui, tem esse valor. Então, só precisa depois multiplicar pelo fator de carência 1 mais i elevado a menos m, que é esse 1,034 elevado a menos 2,5, que dá o 0,91. E aí, se eu multiplicar esse 0,91 pelo valor anterior, eu vou obter esse novo PV, que seria a resposta para o item A. Aqui tem a conta do item A e do item B, o novo preço. Quando tem essa carência para começar as prestações, acaba ocorrendo um preço menor. Mais um problema que envolve rendas. Aqui fala no maquinário que ele é adquirido com 30% de entrada e o saldo é em prestações mensais, 24 parcelas mensais do tipo Begin, e mais 4 parcelas semestrais de um certo valor que a gente vai ter que descobrir pelas alternativas. Isso aqui é comum, às vezes, para alguns financiamentos de incorporadoras para imóveis, que tem parcelas mensais e algumas parcelas, por exemplo, semestrais. Tem a taxa de juros praticada e quer saber o valor da parcela mensal. Então, aqui em azul, nós temos o escopo do problema. Esse é o valor do terreno, tem a entrada, mais um PV, e o PV é a soma, né? Nós temos parcelas mensais e as parcelas semestrais. Primeiro, a gente faz a utilização da taxa semestral equivalente para poder calcular o PV2, que são as parcelas semestrais. Um mês, um semestre, 6 meses. Aqui eu tenho, então, a taxa semestral, não é multiplicar por 6, é fazer a potenciação. A parte primeira, parcelas mensais, eu tenho 24 parcelas, aqui tem o valor das parcelas, então eu tenho o PV1, feito aqui com todas as casas. Eu lembro que a entrada, como ele fixou como 30%, é 30% desse valor, tem também aqui a entrada. Então, se eu substituir nessa expressão que aparece aqui em azul, a minha única incógnita vai ser o PV das parcelas semestrais. Então, as parcelas semestrais vão ter esse preço à vista. Com esse preço à vista, eu uso a formulinha
As parcelas semestrais não tem nenhuma indicação CN ou BID, então na omissão é tipo EN, e aí na omissão tipo EN, a gente acaba fazendo as contas, podia fazer pela calculadora, aqui eu fiz os passos como se fosse o cálculo na mão, e aí, é claro, né, teríamos a alternativa correspondente aqui à letra E, quando se faz o ajuste para duas casas depois da vez. Problema que envolve os N. O próximo exercício, aqui tem uma figura sobre os Alpes suíços, né? É um passeio charmoso e bonito lá na Suíça, e visando uma viagem que tem esse custo estimado em dólares americanos para daqui a 12 meses, o Eduardo vai fazer depósitos mensais, vai depositar 12 parcelas, até encontrar um certo valor futuro. Para uma taxa de juros estimada nesse patamar de 0,55, ele quer saber o valor de cada prestação a fim de atingir 15.300 dólares ao final de 12 parcelas mensais. Então, para fazer esse teste, eu preciso relacionar FG com PV. As calculadoras têm também essas formulinhas embutidas. Como o problema não fala o tipo de rendas, é do tipo em, substitui. Aqui tem o jeito para fazer na mão e aqui tem o jeito para fazer pela calculadora. Eu lembro que FG, assim como o PV tem que trocar o sinal, e o PLT é positivo, usando os dados do problema que aqui estão ora apresentados. O problema 137 da lista fala para organizar um plano de previdência onde, após 13 anos, vai, Maria Cecília, ter esse valor, R$ 1.200.000. Para uma taxa de juros estimada de mercado de 0,55% ao mês, ele quer saber, de início, qual é o valor de cada parcela mensal depositada, que a gente vai achar o valor de PMT, e no item B, o valor também de cada prestação, só que se as prestações começarem daqui 45 dias, um prazo diferente de 0,35, aí nós vamos ter o fator de carência N para fazer a conta. Então, no item A, FV é o meu valor final, 1.200.000. O PMT é a cada prestação. A taxa de juros é dada, 0,55, e como o problema não fala nada, é o misto do tipo N. Aqui é o jeito na mão e aqui é o jeito chamado da calculadora. Para fazer o item B, que é delimitar o fator de carência, o fator M, já que tem um prazo de 45 dias para começar as prestações, aqui a gente faz, então, um diagrama fluxo de caixa para estimar o meu M. 45 dias é um mês e meio, então é entre 1 e 2 meses, é bem aqui na metade. Então, a primeira prestação é no 1,5, a segunda prestação é no 2,5, a terceira prestação é no 3,5 e assim até a última. O fator de carência é esse deslocamento. Começaria no 1, mas começa efetivamente no 1,5. Essa diferença, 1,5 menos 1, me dá meio. Então, aqui eu vou fazer essa conta. Aqui não dá para fazer como naquele problema anterior, fazer um pedaço na calculadora e depois multiplicar o resultado final, porque o PMT está no meio da formulinha. Então, eu preciso fazer essa conta, que aparece aqui indicado, multiplicar por essa fração, e isso vai ser um fator vezes o PMT, igual a 1.200.000, passa esse número para lá dividido e chega assim ao resultado. Como tem o fator M, esse problema não tem jeito para fazer em calculadoras convencionais. Ele precisa ser feito através da fórmula apropriada. E a fórmula apropriada, que tem o fator de carência, aqui teve a dica para como descobrir que o meu M, 45 dias, era entre 30 e 60 dias, bem aqui na metade. Nós vamos agora mudar de assunto. Nós vamos falar agora sobre valor presente líquido. Essa sigla é uma sigla inglesa, Net Present Value, que traduzindo para o português é valor presente líquido, e ela serve para a gente fazer a aferição, a análise sobre viabilidade ou não de negócio. E aqui tem dois investimentos possíveis em fundo de ações. Investir R$ 600 com 4 retornos mensais iguais e subsequentes de 192, ou
Um investimento 2, investir R$ 800, com 3 retornos mensais, subsequentes iguais, de 350. Para fazer o cálculo aqui da primeira parte, investir R$ 600 com 4 retornos, eu fiz um diagrama fluxo de caixa para ilustrar o que é o INPV. O INPV é uma conta de menos, é o retorno do negócio menos o investimento inicial. Eu preciso pegar cada retorno, no 1, do 2, do 3, trazer aquele instante zero, e aí fazer a diferença, o retorno do negócio menos o investimento inicial. Como eu estou trazendo para trás, por isso que o expoente é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. A taxa de juros é dada, é 0,68% ao mês, então eu teria que resolver essa equação, matematicamente falando. Na mão, esse é o valor. Na calculadora, aqui tem os passos para obter o NPV dessa primeira situação. Os 4 retornos mensais está me dando esse NPV. Essa conta quer dizer que o retorno menos o investimento inicial, chamado ganho da operação financeira, é perto de R$ 155,12. O da segunda, que seria investir 800 com 3 retornos de 305, me dá um NPV maior. E esse NPV maior indica que esse é o melhor negócio entre os dois, resolvendo assim o item A e já de quebra, analisando o melhor negócio. Quando a gente vai fazer pelo IRR, Internal Rate of Return, taxa interna de retorno, eu vou precisar também ver qual é o jeito pela calculadora. E quando a gente vê o jeito da calculadora, eu tenho espaço também de zerar a memória, de fazer os lançamentos. Só que aqui eu apuro a taxa, por isso que eu não coloco aquele 0,68 a taxa de mercado. Eu vou buscar uma taxa. Comparando esse com o problema anterior, vocês podem ver que aqui eu tinha a taxa, colocava os lançamentos e obtinha o NPV. A mesma coisa para o primeiro e segundo negócio. Na taxa interna de retorno, eu não coloco a taxa, mas eu faço o lançamento da esquerda para a direita, olhando ou o meu diagrama fluxo de caixa, aqui eu fiz um diagrama fluxo de caixa, ou então, simplesmente olhando o texto, do jeito que ele se apresenta. No caso do item B, esse é o meu valor inicial, os meus retornos são 3, e no valor cada um deles de 305. Daria também para fazer sem o diagrama fluxo de caixa. O fato é que, achando o IRR de um e o IRR de outro, eu vou obter essas taxas mensais. E a maior taxa leva como o melhor negócio. Então, aqui também é um negócio 2, como já tinha aparecido lá no NPV. E aí, na chamada tomada de decisão, né, ou pela taxa interna ou pelo NPV, a gente acaba indicando que o melhor negócio é o negócio 2, ou pelo NPV ou pelo IRR. Aqui tem mais um problema que envolve taxa interna, NPV, valor presente líquido. Aqui tem duas opções de negócio para um investimento de 30 mil. 6 retornos mensais de 5.820, ou então 4 retornos trimestrais. Aqui, eu peço a taxa trimestral equivalente para facilitar a obtenção do NPV do item B. Do item A, com essa taxa mensal, já dá para tirar. Então, aqui tem a conta feita. Um trimestre, 3 meses, aqui tem a taxa trimestral equivalente, não é dividido por 3. Aqui tem os lançamentos para obter o NPV do caso 1, usando a taxa mensal. Aqui tem o NPV do segundo caso, usando a taxa trimestral. Obtendo os valores, aí a gente consegue comparar os números. Esse ganho do NPV1 é maior que o NPV2. Então, vale como melhor negócio, melhor opção. O 140 é um teste. Ele fala em investir um determinado valor no instante zero, hoje, para obter dividendos após 6 meses, após 12 meses, após 18 meses. São dividendos semestrais. A taxa aqui pedida é uma taxa IRR ao mês e o NPV também é possível para calculá-lo. E aqui eu coloquei na época, na prova, essa situação para tentar trabalhar em semestre, para facilitar
a obtenção não só do INPV, mas também do IRS. Então, eu tenho os semestres subsequentes, um ao lado do outro, e eu posso calcular a minha taxa interna de retorno em cima desse negócio aqui. Essa é a taxa. Aí a gente precisa dizer, comparativamente, essa taxa com a taxa dada do problema, para saber se ela é boa ou se ela não é boa. Porque a taxa do problema, ela só está dada no item B. No item A, ela aparece ao mês, mas eu achei, fazendo em semestres, a taxa semestral. Então, o que que a gente faz quando a gente tem a taxa semestral? Acha a taxa equivalente. Fiz as contas do IRR e achei a taxa semestral. Aqui seria o jeito para resolver a equação, trazendo tudo para o instante zero e resolver essa equação. Difícil de grau 3. Um semestre, 6 meses. Então, eu vou pegar agora essa taxa semestral aqui, eu não vou dividir por 6, eu vou trabalhar com a potenciação. Achei essa taxa ao mês. Agora, com essa taxa ao mês, que é aproximadamente 0,57, agora sim é possível ir para as alternativas e perceber que 0,57 é uma das alternativas dadas, mas tinha que fazer essa mudança. E a outra opção seria trabalhar sempre em meses, colocando vários zeros entre o mês 1 até o mês 5, depois entre o mês 7 até o mês 11. Também daria para achar, aí de maneira direta, a taxa semestral. Para fazer o item B, eu vou achar a taxa semestral equivalente à taxa dada mensal 0,75, e o item B pega o NPV. O NPV, eu vou fazer os lançamentos com a taxa semestral equivalente. Então, aqui tem a taxa semestral e aqui tem os valores encontrados. NPV negativo, quer dizer, abaixo da expectativa, não é interessante o negócio. E por que apareceu dessa maneira? Porque quando a gente tem aqui, nesse escopo, esses dividendos aqui, esses valores ao semestre, então, a gente vai obter uma taxa, um NPV, agora do item B, e precisa dizer se é acima ou abaixo da expectativa. Como ele deu negativo, ele é abaixo da expectativa. E aqui tem um valor, 7503. Se eu olhar para o número que apareceu aqui, apareceu um número negativo, 75029 aproximando 7503. O próximo problema fala sobre valor periódico uniforme, que é um caso extremamente particular para fazer a análise de dois negócios. Aqui eu tenho um negócio feito pelo diagrama 1, outro negócio feito pelo diagrama 2, e aqui pede para calcular o VPU. VPU é o PMT' menos PMT. O PMT' são essas prestações dadas aqui para cada um dos diagramas. E o PMT é o valor obtido com a formulinha envolvendo o PV com o PMT. Ambas começam no 1, ambas são do tipo N. A gente calcula e o maior, VPE, acaba indicando qual é o melhor negócio. É assim que funciona, então, esse procedimento de valor periódico e uniforme. Então, a gente tem aqui a resolução para achar o PMT da primeira opção, PMT da segunda opção, o VPU é PMT' menos PMT. Aqui eu tenho o VPU no primeiro, no segundo negócio, e a indicação que esse é a melhor opção. 1,53, 2,17. Tem essas alternativas para a gente examinar com cuidado o nosso grupo de resposta. Aí alguém poderia falar assim, mas por que não se dá muita ênfase no valor periódico uniforme? Porque no caso de análise de investimento pelo NPV, ele também indica qual é o melhor negócio e tem teclas apropriadas para isso. Então, o NPV a gente tem que dar os fluxos de caixa. Eu dou o fluxo de caixa inicial, o final, o número de repetições. Aqui eu tenho o NPV do primeiro negócio. Da opção 2, então aqui eu lembro que a opção é 2, eu tenho o meu NPV, que deu maior, então o maior NPV acaba dando a indicação de qual é o melhor negócio. É assim que o mercado normalmente trabalha.
Mas como esse teste falava em valor periódico uniforme, a gente deu esse exercício para o pessoal saber de que tipo de assunto se tem. Aqui é um problema que tem fundo de ações, ele está descrito os retornos por esses números que aparecem aqui em verde, em reais, esse é o investimento inicial, e aqui é o período em dias que isso vai ocorrer. Peço para falar sobre a taxa interna de retorno desse negócio e dizer se ele é interessante ou não, e também o NPV e dar viabilidade ao dono do negócio. Como o diagrama está em dias, a gente vai precisar achar a taxa diária equivalente, porque o problema deu uma taxa mensal, uma taxa de mercado, 0,69% ao mês. Para fazer isso, a gente lembra que na hora de fazer a utilização da calculadora para lançar os valores, eu vou ter que lançar em dias, do 0 até 182 dias, todos os dias. Então, por isso que eu preciso lançar no primeiro trecho, entre 0 e 76, 75 zeros, que corresponde aos zeros nas posições de 1 até 75. Aqui é fácil dizer que de 1 até o 75 tem 75 zeros. No segundo trecho, que é de 76 a 128, eu tenho também zeros na posição do 77, 78, até a posição anterior ao 128, ao 127. Calcular o número de zeros é o último menos o primeiro mais 1. Aqui eu também podia ter feito isso. O último menos o primeiro mais 1 também ia dar 75. E o último trecho, também eu posso fazer o último menos o primeiro mais 1, porque eu vou ter que lançar esse zero na hora de fazer a alimentação da calculadora. Porque aí eu lanço o CF 0, eu lanço 0 e depois uma repetição de 75 vezes, que é na posição 1 até o 75. Depois eu lanço o CFJ 2380. Às vezes, na calculadora, pode dar uma informação de erro 6. O erro 6 é que ele acha que o usuário está errando. Vocês continuem dando enter, mantendo os cálculos, que no final, se vocês fizerem os lançamentos com os devidos zeros no meio, aqui nos trechos, ou seja, por exemplo, entre 2.380 e 2.388, precisa lançar 55 zeros. Por isso que tem aqui o zero, CFJ, e as 51 repetições. Feito isso, obtém essa taxa diária. E vai ter que comparar essa taxa diária depois com a taxa de mercado diária de 0,79 para dizer se o negócio é ou não interessante. A minha taxa que aparece aqui, se eu transformar em taxa mensal, vai dar 0,32 ao mês. 0,32% ao mês é menor que o 0,79% ao mês. Então, o negócio não é viável. Isso também vai acabar aparecendo no cálculo do NPV. No NPV, eu acho a taxa diária equivalente ao 0,79. Então, eu lembro que o mês é 30 dias. Tem que resolver essa equação de grau 30. Não é dividir por 30, é uma potenciação. Então, aqui tem a potenciação. E aqui eu tenho a taxa com todas as casas. É essa taxa com todas as casas que eu faço a alimentação. E aí, aquela mesma história do diagrama. CF0, 0 do 1 até o 75, depois do 2, 380, ou seja, eu tenho que fazer o lançamento, como eu fiz no caso anterior, que seria fazer a leitura desse diagrama fluxo de caixa, lançando os devidos zeros entre o primeiro, o segundo e o terceiro trecho. Então, a diferença do NPV é que a gente precisa lançar a taxa equivalente diária da taxa dada, 0,79, e aí, no final, quando vai obter o NPV, se não apareceu o erro 6, ele já dá direto. Se aparecer, vocês dão um enter e continuam os cálculos. Apareceu um número negativo. NPV quer dizer que o retorno está abaixo do investimento inicial. O negócio também é inviável. E nessa lista, então, existem ainda uns problemas de amortização de empréstimos. Seria completar algumas tabelas de uma dívida, tem a entrada, então eu calculo primeiro o NPV, fazendo o abatimento da entrada,
E aí, para fazer o preenchimento aqui dessa tabela, aqui tem os passos para fazer pelo sistema francês de amortização de empréstimos. Aqui já tem a tabela completa. Aqui eu coloquei os passos da calculadora e também coloquei as formulinhas para se obter em função dos valores aqui apresentados. Eu lembro que no caso da 12C, ela vai fazendo dessa maneira. Primeiro eu faço o valor das prestações. Ela me trabalha com todas as casas. Eu já fiz o arredondamento, prestações fixas é iguais. Depois eu preciso fazer o preenchimento de cada linha, primeira linha, segunda linha, terceira linha, sempre nessa ordem. Um F amorte, calculo os juros, depois X barra Y, a terceira linha, calcula a amortização, e no qual o PV, RCLPV, calcula o chamado saldo devedor. Aqui tem um jeito para fazer sistema francês, a mesma, o mesmo financiamento no sistema constante, o sistema SAC, ele é feito por colunas, então aqui aparece o regramento, primeira coluna, a segunda, a terceira e a quarta coluna. A amortização constante, o abatimento é constante. O terceiro método de amortização de empréstimos é um procedimento que é chamado Sistema de Amortização Misto, ou SAM. Aqui tem o procedimento que é primeiro calcular todas as prestações, fazendo a média aritmética da formulinha obtida no sistema francês com a formulinha obtida pelo SAC. Então, primeiro tem que fazer o SAC, para depois achar as prestações, e aí fazendo linha por linha para obter esses números que aparecem aqui indicados. Ah, mas não deu zero no final. Aí são arredondamentos que acabam aparecendo. Se a gente tiver o cuidado de trabalhar com todas as casas decimais, aí não aparece zero ao final. Tem ainda um teste para o sistema alemão e americano. Aqui é um teste, mas tem as contas feitas tanto no preenchimento da tabela do sistema alemão quanto do americano. No sistema alemão, se caracteriza por prestações constantes. Ele é feito por coluna, a primeira coluna é a prestação, segunda coluna amortização, a terceira coluna pode ser o saldo devedor e a última os juros. Os juros é a prestação menos a amortização. Todas essas contas aparece aqui a indicação na página seguinte. Então tem a elaboração da primeira coluna, que é a coluna das prestações. Essa é obrigatória, é a primeira. A segunda coluna é obrigatória a amortização, porque ela depende da prestação. Aqui tem as suas contas da primeira, e depois, a partir da segunda, que depende da primeira, tem as suas contas feitas aqui. Terceira coluna, coluna do saldo devedor, e vocês estão vendo que eu deixei aqui com todas as casas. E se deixar com todas as casas, aí fica mais tranquila a obtenção do zero ao final. Aqui tem um processo de cálculo do sistema americano, que ele é feito por coluna, juros fixos ou constantes, as prestações iguais aos juros da primeira até a penúltima. Quando chega na última, paga os juros mais o principal. A amortização não abate nada da primeira até a penúltima, abate PV. Então, esse é um sistema tranquilo para se chegar à chamada elaboração. E o último problema, que envolve o sistema francês com correção de prestações de saldo devedor, aqui nós temos um teste, e aqui mostra que a gente vai calcular as prestações pelo índice da taxa Selic em cada período. Então, eu tenho aqui a tabela que vai do período 1 até o período 5, por isso que eu tenho essa taxa Selic. Também faz a correção do saldo devedor, e aqui vai aparecer ao final um saldo residual, um valor negativo que não é zero, porque acaba desbalanceando todo o sistema. Então, na página seguinte, tem-se as contas. Aqui já tem a tabela completa. A gente calcula primeiro a prestação, mas aí você vai falar assim, como é que se obtém os números? Então, aqui tem, vai fazer as prestações do ajuste pela taxa Selic, então aqui tem as passagens, para justificar que as prestações acabam sendo reajustadas pela Selic.
E as prestações também vão ser reajustadas pela Selic, só que aí é feito linha a linha. Então, aqui todas as casas, as prestações feitas, e depois a gente vai fazendo a linha 1, então calculo os juros, calculo a amortização, calculo o saldo devedor, ainda sem a correção. Feito isso, a gente vai calcular agora com a correção, multiplicando pelo primeiro índice lá da tabela Selic. E aí eu tenho um número, e é esse número que vai aparecer quando a gente completa. O saldo devedor é após a correção. Algo semelhante vai acontecer na segunda linha, calcula juros, amortização, saldo devedor, ainda sem correção, corrige pela taxa Selic, completa a linha 2. É trabalhoso, mas é assim que se faz. Linha 3 também, juros, amortização, saldo devedor, corrige o saldo devedor, completa a linha 3. Linha 4, juros, amortização, saldo devedor, sem a correção, coloca a taxa Selic correspondente, multiplica, completa a linha 4. E aí, na linha 5, juros, amortização, saldo devedor, corrige, multiplicando pelo índice correspondente da taxa Selic. E aí eu vou ter aqui a minha tabela, com todas as casas, e a tabela final, que tinha aparecido no começo, eu faço um arredondamento para duas casas depois da vírgula. Então, o último número, 92,5, vira 93. É trabalhoso? É trabalhoso. Dá para resolver? Dá para resolver. É uma questão, eventualmente, de voltar a cada exercício